Olha, de todos os mistérios da história, poucos mexem tanto com a nossa imaginação quanto o Santo Graal, né? É um enigma que atravessa os séculos, misturando fé, lenda e uma busca que parece não ter fim. Hoje, a gente vai tentar desvendar um pouco dessa história fascinante. Ok, vamos lá. Afinal, o que é o Santo Graal? A gente está falando do cálice da última ceia? De um artefato com poderes mágicos? Ou será que é uma metáfora para alguma coisa muito maior? Vamos seguir essas pistas juntos, desde o começo bem humilde até ele virar esse ícone que todo mundo conhece hoje. Para entender essa lenda toda, a gente tem que voltar lá para o início de tudo, para a última ceia. É ali que a história do objeto mais procurado do mundo começa. E não é com magia nem mistério não, mas com um gesto bem simples de partilha. Os evangelhos descrevem esse momento que é super poderoso, mas ao mesmo tempo bem íntimo. Jesus dividindo uma taça de vinho com os apóstolos, um gesto que se tornaria a base de tudo, da Eucaristia. O curioso é que a Bíblia foca totalmente no ato, no simbolismo, e não no objeto em si. Não tem nenhuma descrição especial desse cálice. E os primeiros escritores cristãos, como São João Crisóstomo, faziam questão de reforçar isso. A simplicidade do objeto. Então fica a pergunta, né? Como é que um cálice, provavelmente de madeira ou argila, se transformou nessa relíquia lendária, nesse artefato mágico que reis e cavaleiros passaram a vida procurando? É aqui que a história dá um salto fascinante. Essa transformação não foi da noite para o dia, claro. Foi uma mistura de fé cristã com folclore mais antigo, pagão, que foi se consolidando ao longo de séculos, principalmente por causa da literatura. Essa linha do tempo aqui mostra a evolução direitinho. Pensa só, tudo começa lá atrás, com um mito celta sobre uma vasilha mágica. Aí, séculos depois, lá pelo século XII, surge a palavra grau, ainda meio misteriosa. E é só um pouco depois, já nos anos 1200, que a conexão é feita de vez. O grau é o cálice da última ceia. Ou seja, foi a literatura que pegou um objeto simples e transformou numa lenda épica. Essa jornada, que foi super popularizada nos romances medievais, deu pro grau uma história de origem, sabe? Deu um contexto. A relíquia agora tinha um caminho, de Jerusalém até o coração da Inglaterra do rei Arthur. E também uma missão, ser protegida a todo custo. Bom, com uma lenda dessas estabelecida na literatura, o que acontece? Começa uma caçada no mundo real. E claro, com uma relíquia tão importante em jogo, não demorou muito para aparecerem vários candidatos a verdadeiro cálice sagrado pela Europa. E essa tabela aqui é ótima porque mostra bem esse trabalho de detetive que rolou. Cidades como Valência, Gênova, cada uma com a sua história, com a sua reivindicação. Só que aí a ciência moderna entrou na jogada. Olha o caso do Sacro Catino de Gênova. A lenda era que ele era feito de esmeralda, mas as análises mostraram que, na verdade, é vidro egípcio. Imagina só. E todos esses candidatos, o cálice de Valência é visto por muita gente como o mais crível. A datação dele bate com a época de Cristo e, o que é bem significativo, ele recebeu uma espécie de selo de aprovação moderno, sabe? Foi usado por 2 papas em cerimônias oficiais. Mas aí, já no século XX, o mistério todo dá uma virada de 180 graus. A busca deixa de ser por um objeto e passa a ser por um segredo. E tudo por causa de uma teoria bem controversa que nasceu de um simples jogo de palavras. Durante séculos, a interpretação era essa. Em francês antigo, Saint-Gréal significava Santo Graal, simples, direto. Mas e se a frase original fosse dividida de um jeito um pouquinho diferente? Sangue real, que significa sangue real. E essa teoria propõe exatamente isso, que o Graal não é um objeto para ser encontrado, mas um segredo para ser protegido. O segredo de que Jesus teria tido uma família e que essa linhagem sobreviveu. Uma ideia que, nossa, abalou as estruturas e, claro, inspirou uma infinidade de livros e filmes. Então a gente chega num ponto em que o Graal se divide em 2. De um lado tem um objeto físico, uma relíquia histórica que as pessoas querem encontrar. Do outro, um símbolo superpoderoso de uma busca interior, de uma jornada espiritual. E aqui dá para ver bem a diferença entre essas duas jornadas, né? De um lado, a busca externa, a aventura dos cavaleiros em busca de um artefato perdido, e do outro, a busca interna, por significado, uma jornada que, no fundo, qualquer pessoa pode fazer. E agora, se liga nesse número, mais de 200. É isso mesmo, os pesquisadores estimam que só na Europa existem mais de 200 artefatos que, em algum momento da história, foram apontados como o verdadeiro Santo Graal. Isso mostra o tamanho e a força que esse mito tem.
No fim das contas, o verdadeiro poder do Graal talvez não esteja no que ele é, mas no que ele representa. Essa busca sem fim, que é tão humana por conexão, por um propósito e, quem sabe, por um toque do sagrado na nossa vida.